Who is the best player you have played with or against in your career? Sans hésitation, Ronaldo. Tinha um jogador do Ajax que foi jogar no PSV. E ele voltava às vezes pra dar um tchau pra gente, bater papo assim. Ele falou, olha, eu vi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. A gente falava assim, o quê? Eu vi um alieno, né? Se fala? Alienígena. ET. ET. Esse é o Ronaldo, cara. Ele é de outro mundo. Ele é uma coisa diferente. Que o Ronaldo Fenômeno é um absurdo, todos sabem. O próprio nome dele diz isso, um fenômeno, uma força da natureza. Mas até onde vai a grandeza desse cara? Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Zidane baseado num comentário que eu vi no Instagram que falava o seguinte: ou você entende de futebol, ou você acha que o Zidane jogou mais que o Neymar. Falando que há espaço para debates, mas eu acredito pessoalmente que o Zidane está acima em quase todos os aspectos, e que para mim, e eu vou enfatizar isso, na minha opinião, o Zizou fecha um top 5 de melhores da história, juntamente com Pelé, Messi, Cristiano e Maradona, sem ordem para vocês não ficarem chorando por aí. Mas eu conto aqui, apareceram diversos comentários falando que o Neymar é melhor e não sei o que o Neymar é mais habilidoso, que o Neymar é muito melhor que ele, e foram vários comentários que me fizeram perceber o choque geracional que é falar de futebol com pessoas mais novas. E por isso, aqui estou, pronto para sofrer novamente com essa galera, mas de peito aberto para perguntar para geral. Você realmente lembra o quão absurdo foi o Ronaldo Nazário, o R9, o Fenômeno? Se você não acredita em mim, pergunte a esses caras. And that year in Barcelona was crazy. You score goals. Compostela, Valencia, getting the ball in midfield, attacking people, dribbling people. Now, amazing. What I saw there, crazy. Eu acho que o Ronaldo, ele teve 2, 3 anos que eu acho que ele estava realmente numa outra dimensão. Ele estava numa outra sintonia. A gente parecia que, não sei, que andava de costa e a distância das coisas que ele tinha, a rapidez que ele fazia. Era uma inconsciência, né? Você olhava para ele, você via que ele estava num estado de graça, né? Era uma coisa... transe. E você não pode nunca ser mais rápido ou mais inteligente que o instinto, né? E tudo dele era instintivo. E se você posicionar o Ronaldo entre os maiores da história, em que lugar ele ficaria? E falando de forma mais objetiva, quais critérios você utilizaria para colocá-lo nessa posição? E com a geração SofaScore ama falar de estatísticas, números, passos progressivos e tudo mais, então vamos falar de estatísticas. Primeiro, vamos começar pelo básico, 2 Copas do Mundo. O cara não ganhou uma, ele ganhou 2. Em 94, ainda muito jovem, já fazia parte do elenco campeão nos Estados Unidos. Mas 2002 foi diferente. Ali não era promessa, não era aposta. Era o camisa 9 e protagonista do Brasil. Eu falo isso com todo respeito àquele time absurdo da seleção brasileira. Foram incríveis 8 gols no torneio. Artilheiro da Copa, 2 gols na final contra a Alemanha. Aquela redenção histórica depois do drama de 98. Depois da lesão que quase acabou com a sua carreira. Aquilo não foi só um título, foi cinema. Ronaldo is R9. Ronaldo the Phenomenal. R9. Brazilian Ronaldo. Ronaldo Nazário. I mean, he's electrifying on every level. He's the only player that I have played against, and before the game, I have been going in my bed the night before. Shit. E falando em 98, mesmo com toda a polêmica, ele já tinha sido eleito o melhor do mundo pela FIFA. E não foi só uma vez, foram 3 vezes o melhor do mundo. Em 96, 97 e 2002. Só isso já coloca ele numa prateleira que quase ninguém alcançou. Agora, vamos para os clubes. O Barcelona, ele fez uma das temporadas individuais mais assustadoras da história do futebol europeu. 47 gols em 49 jogos. Um atacante imparável, ali nasceu oficialmente o apelido Fenômeno e ganhou Copa do Rei, Supercopa da Espanha e a Recopa Europeia. Depois foi para a Inter de Milão, mesmo com lesões pesadas, ganhou a Copa da UEFA e virou ídolo, aquelas arrancadas do campeonato italiano, coisa de videogame. No Real Madrid, no time dos Galácticos, foi campeão espanhol, ganhou a Supercopa da Espanha e levantou a Copa Continental.
Voltando ao Brasil, ainda foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista com o Corinthians, já numa fase em que muita gente achava que ele estava acabado, e mesmo assim decidiu, porque craque é craque até o fim, mesmo acima do peso. Agora segura esse número, mais de 400 gols oficiais na carreira profissional, em uma época em que o futebol era muito mais físico e você não via esses números sendo alcançados com tanta frequência quanto atualmente. O futebol era muito mais violento, o zagueiro batia sem dó, não tinha essa proteção absurda que os atacantes têm hoje. Em Copas do Mundo, ele foi durante anos o maior artilheiro da história do torneio, com 15 gols. Recorde que só foi ultrapassado pelo Miroslav Klose, da Alemanha, mas durante muito tempo o topo era dele. E Copa do Mundo, a gente sabe, é o palco máximo. Tem também a Bola de Ouro da France Football, 2 vezes vencedor, reconhecimento europeu, reconhecimento mundial, reconhecimento unânime. E sabe o que torna isso tudo ainda maior? Ele fez isso passando por 2 das lesões mais graves que um jogador pode sofrer no joelho. Teve gente que nunca mais voltou a jogar depois de algo parecido. Ele voltou e voltou sendo o melhor do mundo e decidindo Copa. Isso muda completamente a narrativa. Não é só sobre títulos, não é só sobre apenas estatísticas, é sobre impacto. Onde ele passava, deixava marca. No PSV, foi artilheiro. No Barcelona, foi fenômeno. Na Inter, foi resistência. No Real Madrid, foi estrela. Na seleção, foi história. E não foi apenas vencedor, ele redefiniu o que era ser um centroavante. Mistura de força, explosão, técnica, frieza e improviso. Um pacote completo que quase não se vê hoje em dia. E quando você junta 2 Copas do Mundo, 3 prêmios de melhor do mundo, 2 bolas de ouro, artilharias históricas, mais de 400 gols, títulos em 4 países diferentes, você percebe que não está falando apenas de um grande jogador. Você está falando de um dos maiores de todos os tempos. E o mais impressionante, ele fazia isso parecer fácil. I mean, Ronaldo will always be for me on top there because I think Ronaldo took it to another level. Lo mejor jugador brasileño que has entrenado. Ronaldo Nazario. Fenómeno. Qué tristeza cuando se fue al Inter. Qué tristeza, qué jugador. Y qué gran tío. Ele não foi apenas um jogador extraordinário, ele foi um evento. Tem muito craque que ganha título, faz gol, levanta taça e com o tempo vai virando estatística. Ronaldo não virou número, ele virou uma memória afetiva coletiva. Quem viu jogar lembra exatamente da sensação. Não é só, ele era bom, meu Deus, o que era aquilo? Antes dele, o camisa 9 era mais estático, mais referência de área. O Ronaldo era explosão, drible, arrancadas, frieza na frente do goleiro. E sobre memória afetiva, eu preciso falar sobre isso. Hoje, quando você está assistindo futebol e ver um maluco no 1 para 1 contra o goleiro e percebe que ele não consegue fazer o drible, que é o primeiro jogador que você projeta naquela imagem, tenho certeza que é o Ronaldo. Tem até um gol do Mbappé contra o Real Madrid na Champions, quando ele ainda jogava pelo PSG, que foi impedido, mas que teve a mesma sensação na hora que eu vi aquilo. Pra mim, bateu uma nostalgia. Ele pegava a bola no meio campo e parecia que estava jogando contra crianças. Aquela mistura de força e técnica era absurda. Ele não parecia correr, parecia voar, deslizar. E isso marcou a geração inteira. Depois disso tudo, ainda veio um fator superação. Lesão gravíssima no joelho, não uma vez, 2. Muita gente teria parado ali. Ele voltou, e voltou sendo o artilheiro do maior palco da história do futebol, a Copa do Mundo. Voltou sendo decisivo, voltou sendo protagonista. Aquilo cria uma narrativa quase cinematográfica. Arrisco dizer que foi a maior reviravolta de um jogador da história do futebol. Inclusive, isso daria um vídeo, maiores histórias de superação da história do futebol. E a imagem dele com o corte do cabelo estranho na final da Copa, os 2 gols contra a Alemanha, o Brasil inteiro em êxtase. Isso não sai da memória coletiva, isso virou quase parte da cultura brasileira. Tem gente que faz aquele corte até hoje. E não é só no Brasil, na Europa, ele deixou sua marca no Barcelona, na Inter, no Real, no Milan, no PSV.
E, por falar nisso, olha os times que o cara jogou. O homem estava buscando uma guerra civil, Real e Barça, Inter e Milan, e mesmo assim, ele ainda é extremamente respeitado em todos esses clubes. Ele foi ídolo em países diferentes. Isso é raro, muito raro. Ele tem também o respeito entre os jogadores. Zagueiros que enfrentavam o Ronaldo falam que foi um misto de admiração e trauma. Muitos colocam ele como o atacante mais difícil que já marcaram. E quando o adversário se coloca nesse nível, é porque o negócio realmente foi sério. Outro ponto, ele atravessou gerações. Quem viu o Ronaldo nos anos 90, fala das arrancadas do Barcelona. Quem viu em 2002, fala da redenção. Quem viu em 2009, lembra do gol derrubando o alambrado pelo Corinthians. Cada geração teve o seu Ronaldo. E isso mantém o nome vivo. Além disso, ele veio antes da era das redes sociais. Não tinha TikTok, não tinha compilation do Instagram. Mesmo assim, os lances dele continuam rodando a cabeça da galera até hoje. Como eu já disse, a imagem dele pedalando pra cima do goleiro é uma memória coletiva. E tem uma coisa que pesa muito. Ele unia resultado e espetáculo. Tem jogador eficiente, tem jogador plástico. Ele era os dois. Ganhava título, era artilheiro e ainda fazia gol saindo driblando meio time. Isso cria uma lenda em volta do jogador. E talvez o principal motivo, ele parecia humano. Ele teve lesão, teve fase acima do peso, teve dúvida, teve crítica e mesmo assim foi gigante, de forma literal e figurada também. Isso aproxima, faz as pessoas se identificarem. Ele não foi uma máquina perfeita, foi um talento absurdo enfrentando limitações reais. E quando alguém consegue ser histórico, mesmo sem parecer invencível o tempo todo, a lembrança fica ainda mais forte. Por isso, ele ainda é lembrado, não só pelo que ganhou, pela sensação que causava quando pegava na bola. Você sabia que algo extraordinário poderia acontecer, e quando o jogador te faz sentir isso, ele nunca sai da história. Italian defenders who were considered the best defenders in the world at the time, he put people to sleep. Lay down, let me go past, that's what you were saying to them.